Mas, tá não, né? Tá boa? Tá ao vivo, mano. Não, estamos fazendo os testes. Graça e paz para todos. Todos estão nos ouvindo? Amém? Quem tiver já conectado, dê um glória. Ou acena. A paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe cada filho, né, que está ouvindo, que está vendo, né, que Deus possa estar abençoando cada família. Amém? Fala, Robinho. Tamo juntos. Tony, Gabi. Tamo junto aí. Graça e paz, meu irmão. Isso aí. Glória a Deus. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Eu sei que melhorar fica difícil. Só milagre mesmo. Mas Deus faz milagre. Deus faz milagre. Tá vendo? Olha só. Eu com essa cara consegui uma esposa. Olha. Poxa, bonita ainda, hein? Não é porque é minha esposa não. É bonita. Amém? Mas é assim mesmo que Deus faz, amém? Como é que foi o final de semana aí de vocês? Né? Eu na quinta-feira eu comi um churrasquinho. Glória a Deus, aleluia. Né? Os médicos não proíbem de comer um churrasco não. Ô, irmã Lourdes, tudo bem, minha irmã? Graça e paz. É. Só glória. É só glória. Amém? Oi? E hoje, né, fizemos uma EBD abençoada, né? Já agora no finalzinho, a gente respondendo as perguntas, né? Que foram pouquinhas, né? Da próxima eu vou fazer 50, né? E é bom esse bate-bola, porque a gente aprende mais um pouquinho do Senhor. E eu coloquei alguns versículos e vi que também tem mais versículos, né? Tem mais livros, né? E eu vi que vocês buscaram na Bíblia, dedicaram um tempinho para o Senhor, que hoje, né, como a gente fala, é o dia de Jesus, é todos os dias. Mas a gente vê que hoje é especial, é o dia que a gente dá mesmo, né, aquele momento, a gente sente aquela paz quando a gente está fazendo as coisas para agradar o nosso Senhor, né? E eu quero agradecer cada irmão, né, que ajudou a fazer essa EBD. Confesso que eu estava um pouquinho desanimada, mas no final deu tudo certo. Todos cooperaram para poder ser uma bênção. E eu agradeço por tudo. Amém. Vou pedir aos irmãos que puderem compartilhar, de preferência até com pessoas que estejam fora dos caminhos do Senhor, ou até mesmo aqueles que ainda não aceitaram, amigos, né? Para ser compartilhado. Que a mensagem que vai ser trazida hoje vai ser uma mensagem evangelística, uma mensagem voltada também ao que está acontecendo, né? Que outras pessoas também possam ser alcançadas, né? E que nós vamos entender, né, o propósito de Deus em toda essa situação que está acontecendo. Amém? Eu quero, para nós iniciarmos, né, eu colocar, fazer uma oração, né, nesse momento. Eu quero que os irmãos acompanhem, né? Hoje a nossa igreja é na nossa casa mesmo, né? E vocês vão entender o porquê que eu até mesmo coloquei, né? Tem um fundo musical e vocês vão entender no decorrer da mensagem. Amém? Podemos orar? Amém. Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai,
Te agradecemos, Deus, por esse dia que a qual Tu tem nos dado, Deus. Deus, nós somos merecedor, Deus, mas Tu se compadeceu de nós pela Sua misericórdia tão grande em nossas vidas, Deus. Deus, eu te peço, Deus, que Tu venha perdoar nossos pecados, Deus, perdoar nossas iniquidades, tudo aquilo que a qual, Pai, cometemos, ó Deus, e que não foi do Seu agrado, Deus. Deus, em nome de Jesus, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, que Tu venha, Deus, derramar o Seu Santo Espírito, Deus, que Tu venha falar conosco, Pai, de forma tremenda, Deus. Deus, nós estamos aqui para Te ouvir, Deus. Deus, eu te peço, ó Deus, que simplesmente, Pai, eu venha tornar um canal, Deus. Um canal, Pai, que venha levar a Sua palavra, que venha levar o Seu amor, que venha levar, Pai, a conscientização, Pai, de quanto é bom e de quanto é agradável, Deus, estar Te louvando e Te buscando. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Todos estão me ouvindo bem? Douglas, Sandra, Amém? Raquel, Um abração aí Ana Carla, para nossos irmãos. Amém? Sandra, né? Sandra Trindade, Raquel, Ana Carla. Um abração aí, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Eu queria estar compartilhando com vocês uma passagem que se encontra no livro de Juízes 1. Quem tiver Bíblia aí, queira abrir. Quem tiver Bíblia, queira abrir. Nós vamos entender tudo isso que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo. Nós vamos entender que o nosso Deus é tão poderoso e tão grande que torna as coisas, até mesmo de certa parte, imprópria aos olhos humanos, de bem para Ele. Amém? Eu quero ler aqui com vocês Juízes 1. Juízes 1. Do 1 em diante, que fala assim. Juízes 1, do 1 em diante, que diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu subirei contigo. A tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque:
70 reis a quem havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés, e apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tornando-a, passaram a fio da espada, pondo fogo à cidade. Amém? O pastor acabou de ler em Juízes 1, tá, Aline? Você pediu, né, para poder estar falando aí de novo. Juízes 1 até o 8. Amém? Dona Marlene, valeu, minha sogra, Dona Marlene é minha sogra. Entendeu? Minha mamãe. Mãe da pastora Cecília, ela está acompanhando também esse culto, né? Glória a Deus. Louvamos pela vida dela. Amém? Deus continue abençoando ela. Mas eu quero falar sobre esse homem e quero falar também algo interessante que tem a ver com os dias de hoje, de tudo isso que está acontecendo. Eu estava examinando a palavra de Deus e cheguei a uma conclusão: que Deus se faz presente nesta crise. Deus está no controle desta crise. Amém? Vamos lá. Pela história nós sabemos que Moisés conduziu o povo. E quando Moisés estava conduzindo o povo, algo que me chama a atenção é que após a morte de Moisés, Josué começa a liderar o povo. Josué lidera o povo, conduz o povo até mesmo depois chegar na terra prometida. Os anos se passam, Josué morre. Quando Josué morre, Eliezer comanda o povo. E quando ele comanda o povo, se passa mais um tempo, Eliezer morre. Automaticamente, a impressão que dá é que o povo ficou até mesmo sem liderança, mas que na realidade, se nós começarmos a analisar e examinar a palavra de Deus, Deus passa até mesmo para ajudar essa liderança. Porque quando Eliezer morre, eles vão consultar a Deus, eles vão orar a Deus para saber até mesmo quem iria subir, porque eles estavam numa parte de baixa, né? Naquela época eles chamavam de vale, né? Lugar baixo eles chamavam de vale. Só que eles precisavam subir para conquistar até mesmo Jerusalém, aonde que tinha um homem muito temido, um homem que muitas pessoas até mesmo tinha medo, mas só que Deus havia ordenado a eles que eles fossem, né, até mesmo para conquistar aquela terra. E quando eles sobem, né, para poder guerrear, eles iam ter que deparar com um homem que era muito ruim. Era um homem que ele não tinha assim só o prazer de até mesmo matar, né? Ele tinha o prazer de humilhar. Ele pegava os seus inimigos e normalmente os reis, os líderes, ele arrancava os dedos ou cortava os dedos do pé e das mãos. E uma das coisas que me chama a atenção desse homem, que o nome desse homem era Adoni-Bezek. Quando nós falamos sobre Adoni,
né? Nós não estamos falando o nome de uma pessoa. Bezeque seria hoje Jerusalém, né? Então esse homem estava na região, uma região que Deus já havia prometido ao povo dele. E Deus queria que eles conquistassem, queria que eles tomassem essa terra. Só que eles tinham que enfrentar esse homem chamado Adoni-Bezeque. No hebraico nós entendemos que Adoni quer dizer Senhor, né? E esse homem era um senhor mau, cruel. Era um senhor a qual fazia com que os inimigos dele até mesmo comesse das migalhas a qual ele jogava no chão. E quando nós falamos sobre Adoni-Bezeque, na realidade são dois nomes. Eu falei que o primeiro, que se chama Adoni, quer dizer Senhor, e o segundo, Bezeque, quer dizer brecha, ou até mesmo dono da situação, alguém que comanda, alguém que lidera. Mas eu quero falar desse nome, desse homem, chamado Adoni-Bezeque, sobre as brechas que muitas vezes nós abrimos, concebendo até mesmo para os nossos inimigos. Esse homem era um homem que usava de todos os artifícios a qual ele tinha para poder até mesmo dominar e deter as lideranças, os reis. Uma das coisas que me chamaram a atenção, um dos motivos desse homem arrancar os dedos dos pés, que seriam os polegares, e arrancar os dedos das mãos, que seria algo que dá até mesmo sustentação quando vamos segurar algo. E esse homem tinha prazer em fazer isso. Esse homem tinha prazer em humilhar os seus inimigos. E algo que me chamou a atenção também dentro dessa passagem, eu fui consultar até mesmo o livro de Levítico. Levíticos, só um minuto. O livro de Levítico, Levítico 8. Acompanhem comigo, irmãos. Levítico 8. Levítico 8. Algo que me chamou a atenção em relação a isso, no livro de Levítico 8, no versículo 24, olha só o que fala Levítico 8, versículo 24. Também fez chegar os filhos de Arão, pois daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Normalmente, era uma forma que era feito, né, no caso, para até mesmo consagrar os sacerdotes. Algo que me chamou a atenção quando esse homem agia dessa forma, que ele arrancava os polegares da mão e dos pés, algo que me chamou a atenção profundamente em relação a isso aí, é que a intenção dele era tirar toda e total liderança dos homens a qual ele o prendia. Uma das coisas que me chamou a atenção, a Bíblia nos chama até mesmo a se conscientizar em relação a isso, que nós somos os sacerdotes das nossas casas. Quando esse homem fazia isso, ele fazia com total propriedade daquilo a qual ele estava fazendo. Ele tinha certeza que ele agindo desta forma, ele estava tirando a liderança,
Ele estava tirando até mesmo o direito daquele homem pelejar ou batalhar. Algo que ficou bem assim gravado na minha consciência. Foi algo que eu tenho até mesmo para dividir com os irmãos. Se nós somos sacerdotes da nossa casa, a intenção do inimigo das nossas almas hoje é arrancar o nosso polegar da mão e arrancar o nosso polegar dos pés, para que nós venhamos perder até mesmo esse direito de ser sacerdotes das nossas casas. Hoje nós podemos ver, são milhares e milhares de pessoas, muitas vezes que largaram até mesmo o evangelho, que não estão até mesmo congregando em igrejas nenhuma, porque muitas vezes foram alcançados, foram atingidos por esse homem, Adoni-Bezek. Esse homem, ele muitas vezes ele age de forma espiritual para fazer com que as pessoas venham se desviar dos caminhos do Senhor, não venham mais sentir vontade de estar caminhando junto com Cristo. Mas algo que eu quero trazer para os irmãos: hoje é noite de nós entendermos o sacrifício de Jesus ali na cruz por nós. Hoje é noite de nós sabermos que esse homem foi jogado por terra. Quando eu falo homem, eu não estou falando homem de forma física, eu estou falando homem de forma espiritual. O homem que muitas vezes quer nos paralisar, o homem que muitas vezes quer nos humilhar, o homem que muitas vezes quer nos deixar para baixo. Mas algo que eu quero trazer para os irmãos: hoje é noite de nós entendermos para que nós fomos chamados. Uma das coisas que eu tenho para trazer para os irmãos: toda pessoa sem o dedo polegar, ele perde a firmeza. E esse rei fazia dessa forma. Ele arrancava os polegares das mãos dos reis a qual ele prendia. A intenção dele era para que aquele homem não tivesse mais firmeza de segurar mais a espada. Ele não tinha mais firmeza mais de guerrear, de pelejar. Hoje acontece com muitos. Muitos hoje estão sem firmeza de guerrear, de pelejar. A espada já não se encontra mais nas mãos deles. Eles simplesmente estão comendo aquilo que a qual Adoni-Bezek joga no chão para eles comerem. Eles perderam até mesmo o prazer de estar cultuando, de estar louvando e bendizendo aquele que é digno de toda honra. Eles perderam a visão, a noção de estar reunido para louvar e bendizer aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Eu quero trazer algo para você nessa noite, que hoje Deus quer recuperar. Hoje Deus quer tornar o impossível possível na sua vida. Se você se sente até mesmo fraco na fé, se você se sente até mesmo em certa parte derrotado, hoje é dia de renovar suas forças. Hoje é dia de você botar a mão na espada que a qual você largou há muito tempo. Olha, é algo que me chamou a atenção em relação também a isso, que quando ele arrancava os polegares dos pés, nós sabemos que 50% do equilíbrio está nos polegares. Quando eles arrancavam os polegares dos pés esse rei não podia mais voltar para a batalha, não tinha mais como correr, porque o corpo ficava desequilibrado, as pessoas não tinham mais firmeza nos pés. A intenção desse homem era paralisar, tirar totalmente as pessoas da batalha. O inimigo das nossas almas hoje quer fazer isso conosco, quer nos tirar da batalha, quer nos desequilibrar. Nós sabemos que quantas pessoas estão desequilibradas de forma espiritual, pessoas que não têm mais como resistência mais para segurar a espada, pessoas que não têm mais resistência para poder andar e fazer a obra de Deus. Mas hoje Deus quer renovar as suas forças. Deus quer trazer de volta aquilo que a qual você perdeu. Na noite de hoje, eu quero até mesmo falar para os irmãos: a intenção daquele homem era fazer com que as pessoas ficassem humilhadas. A intenção daquele homem era fazer com que as pessoas até mesmo analisassem da seguinte forma:
Ele foi bom, pelo menos ele não nos matou. O inimigo das nossas almas, muitas vezes, ele age dessa forma. Muitas vezes ele não quer nos matar literalmente. Muitas vezes ele quer nos tornar prisioneiro. Muitas vezes ele quer fazer com que nós venhamos realmente pensar que ele fez algo de bom. Aqueles 6, no meu modo de pensar, logo assim que ia acontecer esse tipo de coisas, talvez eles tinham a visão, poxa, mas esse homem foi bom, esse homem manteve nós vivos. E é dessa forma que o inimigo das nossas almas quer fazer. Mas muitas vezes ele queria humilhar, ele queria fazer com que eles comessem as migalhas que caíam no chão. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas quer fazer assim também nas nossas vidas. Mas eu quero trazer uma palavra para você. Você não nasceu para comer migalhas que caem no chão. Você não nasceu para comer os restos que a qual Adoni-Bezeque joga para você comer. Cristo hoje te chama para comer à mesa. Amém, Senhor. Cristo hoje te chama para você comer aquilo que está na mesa. Há quanto tempo você não come da mesa do rei? Há quanto tempo você não come? Há quanto tempo você não se reúne com os irmãos para ceiar? O inimigo das nossas almas quer fazer isso contigo. O inimigo das nossas almas quer fazer isso comigo. São coisas que muitas vezes passam despercebido. Mas eu estava até mesmo pensando sobre toda essa crise. Eu fico imaginando quando ele até mesmo levou pessoas para se afastar, para não ter mais comunhão, para não estar mais ali presente nas reuniões, buscando da palavra, buscando da oração. Eu fiquei pensando até mesmo o porquê, Senhor. O porquê que muitas pessoas se afastam. Tem um problema, se afasta de ti. Quem causou o problema muitas vezes foi o próprio homem. Mas por que se afasta de ti? E o Espírito Santo me trouxe. Eles foram contaminados, eles foram germinados, eles foram até mesmo inserido nele o vírus de Adoni-Bezeque. Dessa mesma forma que esse vírus com a qual está fazendo pessoas e pessoas até mesmo pararem, não poder trabalhar, não poder mais ir à igreja. Dessa mesma forma, esse homem fazia. Queria paralisar todos aqueles que ele pegava. E eu fiquei pensando, Senhor, mas aonde tu estás nessa situação, dessa gripe que a qual está assolando algumas pessoas, do Brasil parado, do mundo parado? Mas algo que eu quero trazer para os irmãos que até mesmo chamou grandemente a atenção. Hoje, a palavra de Deus está sendo alcançada em lugares que a qual não estava chegando. Glória a Deus, Muitas Senhor. pessoas, muitas vezes, já não tinham mais força para poder vir até a igreja. Quando nós chamávamos até mesmo para poder assistir um culto, ou até mesmo para cultuar conosco, as pessoas sempre tinham uma novidade. Tinha algo que vinha sempre antes, mas normalmente não aceitava o convite que a qual era feito. Adoni-Bezeque, ele era um homem que a qual fazia com que as pessoas pensassem que estava bem. O inimigo das nossas almas é assim, dessa forma que ele faz. Eu quero trazer algo para você. Ei, hoje chega de comer migalhas. Olha, quando eu estava analisando essa palavra, eu pensei, Senhor, aonde tu entra nesta situação? Eu fico imaginando até o mesmo inimigo das nossas almas falando, olha, eu consegui tirar eles agora não vão mais cultuar, eles não vão até mesmo mais na igreja, eles não têm mais força, os dedos polegares deles foram arrancados das mãos, os dedos polegares foram arrancados dos pés, mas Deus me chamou a atenção de algo dentro disso aí. Eu creio que até mesmo Satanás falou assim, agora eu vou lançar doença, agora que eu quero ver que eles vão ficar paralisados mesmo. Aqueles que a qual estão buscando dentro das igrejas não vão poder mais ir. Eu vou acabar com esse povo. Eu vou destruir esse povo. E Deus lá do céu fala assim, pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. E eu fico imaginando Satanás falando assim, desta vez eu vou dar o golpe de misericórdia. Já tem muitos que agora já estão com dedos arrancados, não vêm mais para a casa do Senhor, não tem mais comunhão com o Senhor. Agora eu quero tirar esses que a qual estão vindo
para a igreja, para buscar pelos que se encontram em casa. Aí Deus falou assim: pode fazer o que você quiser. Aí sabe o que aconteceu? Ele lançou a enfermidade, pensando que eu e você iríamos parar. Verdade. Aí Deus lá do alto do céu fala assim mesmo, assim, olha, tem um ditado que fala assim: se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Aí sabe o que Deus faz? Fala assim: olha, se eles não vêm à igreja, a igreja vai dentro da casa deles. Eles precisam ouvir falar do amor de Deus. Eles precisam ouvir falar daquele que morreu na cruz do Calvário para salvar. Eu preciso resgatar eles de volta. Eu preciso trazer eles de volta. Eu preciso trazer a consciência. Eu preciso que eles venham entender que quão grande é o meu amor pela vida deles. Aí Deus usou aquilo que Satanás pensou que ia acabar, que ia destruir a igreja. Aí Deus usou em favor dele. Hoje, quantas pessoas estão ouvindo da palavra de Deus dentro do seu lar? Quantas as pessoas estão sendo alcançadas? Aquilo que a qual até mesmo Satanás, inimigo das nossas almas, pensou que iria nos destruir. Hoje, nós estamos sendo mais do que vencedor. Verdade. O Evangelho está alcançando vidas. Amém. O Evangelho está alcançando amigos. O Evangelho está alcançando irmãos. O Evangelho está alcançando esposo, esposas, filhos, neto, enteado, todos aqueles que a qual tem que ouvir da palavra de Deus. Até porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. E nós não podemos perder essa oportunidade de evangelizar, de trazer as boas novas. Eu quero dizer algo para você. Quando Adoni-Bezek pensou que o povo de Deus estava destruído, que não teria mais força para fazer mais nada, aí Deus usou em favor dele. Eu vou na casa de cada um deles. Olha só, quantas pessoas estão sendo alcançadas realmente neste momento. Tudo aquilo que Adoni-Bezek tramou para acabar com o povo de Deus, paralisar o povo de Deus, está sendo revertido contra ele. Eu quero te chamar a se conscientizar. Ei, Deus te chama. Deus quer ter uma nova aliança contigo. Enquanto o mundo está batendo cabeça com vírus daqui, vírus dali, cura daqui, nós estamos aqui reunidos para louvar e bendizer aquele que é digno de toda honra, de todo louvor. Amém. Porque ele merece. Independente que o mundo esteja em confusão, independente que o mundo esteja totalmente com a mente paralisada ou até mesmo tomada por temores, por apreensões, até mesmo na economia. Eu quero dizer algo para você. Deus está contigo dentro da sua casa. Deus está contigo dentro da sua casa. Irmãos, muitas vezes aquilo que nós pensamos ou até mesmo achamos que Deus não está no controle, é aí que Deus está no controle. A palavra de Deus fala que esse homem, quando ele viu realmente tudo aquilo que Deus estava fazendo e queria fazer o povo dele, o homem ficou até mesmo assustado, não sabia o que fazer. A primeira coisa que esse homem fez foi correr. Eu quero profetizar na vida de vocês que todo mal que Adoni-Bezek queira lançar na família de vocês, na vida de vocês, olha, eu profetizo que está quebrada em nome de Jesus. Eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor a voltar agora. Deus tem a salvação, Deus tem a cura para todos os males. Eu quero chamar você a atenção. De repente seus dedos estão cortados. De repente os dedos dos pés, os dedos das mãos estão cortados. Você já não tem mais comunhão com Deus.
A tua vida espiritual está até mesmo quase que morta. Mas eu quero trazer algo para você. O mesmo Deus que fez aquela mão ressequida crescer, voltar, até mesmo a funcionar, é o mesmo Deus que irá fazer os seus dedos crescer dos pés, o mesmo Deus que irá fazer os seus dedos da mão crescer, é o mesmo Deus que fez o cabelo de Sansão crescer e que veio sobre ele a unção de Deus. E hoje Deus quer derramar a unção na sua vida, Deus quer derramar a unção na minha vida. Receba isso, entenda e saiba que Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Não vai ser um vírus, não vai ser doença, não vai ser problemas, não vai ser dificuldade que irá nos afastar do amor de Deus. Ele tem muito mais para nos dar. Amém. Eu quero falar para você algo interessante dentro disso, irmãos. A Bíblia diz que é para nós colocarmos de pé, que Deus falará conosco. Quando é Adoni-Meseque, cortar os dedos até mesmo daquelas pessoas, a intenção é deixar as pessoas paralisadas, a intenção é deixar as pessoas caídas. Mas eu quero falar para você, ponha-se de pé, que Deus irá falar contigo. Hoje Deus te coloca de pé porque Deus quer falar contigo. Deus não fala com ninguém deitado. Ponha-se de pé, que Deus vai falar contigo, e Deus quer falar contigo hoje. Eu quero deixar essa palavra que fique focada, que fique guardada na tábua do teu coração, e que você venha entender, e que você venha saber que Deus não perdeu o controle da sua vida, independente da situação que a qual você se encontra, independente da situação que a qual muitas vezes o mundo possa até te ver. Ei, aquele ali jamais, não vai voltar nunca mais para a igreja. Eu quero te falar para você algo interessante. Quando você perde até mesmo o polegar, você perde a identidade. É dessa forma que o inimigo das nossas almas quer que você viva, sem identidade. Quando você está fora dos caminhos do Senhor, a primeira coisa que te chamam pelo apelido. Ali está indo desviado. Mas eu quero falar para você que Deus hoje te chama para você ter identidade, a sua identidade voltar. Deus te chama hoje para te chamar pelo seu nome. É dessa forma que Deus quer você. Ei, chega. Jesus está voltando. Entenda isso. Jesus está voltando. Deus quer te chamar pelo seu nome. Deus não quer te chamar por apelido. Deus não quer te chamar da forma com que o mundo te chama. Mas Deus quer te chamar pelo seu nome. A Bíblia diz que nós teremos um novo nome. E Deus já quer te chamar pelo esse novo nome aqui em vida. Deus quer te chamar de filho de Deus. Deus quer te chamar de serva do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. Ei, chega. Está na hora de sair da caverna. Caverna não é lugar para cristão. Adoni foi jogado por terra hoje. Adoni-Meseque. Amém, Senhor. E eu quero falar algo para você. Ei, não demora. Não demora. Eu quero dizer algo para você. Deus tem o controle da sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você quer aceitar, aceite hoje. Se você está afastado, se você está distante e quer fazer uma aliança com Deus, faça uma aliança hoje, agora. Amém. Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu quero trazer algo para você. Da mesma forma que esse homem foi derrotado, da mesma forma que esse homem foi destruído, eu quero trazer algo para você. Deus quer destruir o inimigo que a qual está fazendo você ficar parado, o inimigo que a qual está fazendo você não ter mais identidade. Deus tem o controle da minha e da sua vida. Entenda isso, amado e querido. Irmãos, pense algo. Olha, essa doença não é de tudo o pior. De tudo é o pior é morrer sem a salvação. É morrer sem a certeza que um dia irá encontrar com Cristo. Isso sim. Irmãos, volte para casa. Deus te chama. Deus te chama porque Deus te ama. Da mesma forma que me ama. Mesmo eu sendo pecador, mesmo eu errando, mas Deus me ama. Da mesma forma que te ama. Volte para casa. Amém, irmão?
Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos na noite desse dia. Mas antes disso, eu queria que vocês acompanhassem um louvor que eu preparei para vocês. Amém? Só um minuto. Só um minuto. Glória a Deus. Muito bom, né? A gente está se alimentando da palavra do Senhor, dando chance de aprender mais um pouquinho, né? Que dias maus estão aí, tá à porta, né? E pessoas ficam tristes, desanimadas, né? E estamos aí para poder trazer a palavra do Senhor. Amém? Nesse momento, analisa, pensa que hoje é dia de salvação. As portas estão abertas para você. Depois eu quero orar com vocês. Você não é qualquer um, é o meu herdeiro, filho. O mundo é bom para você. Diante do que eu posso te oferecer, te acreditar uma vez.
queria nesse momento estar orando com os irmãos e automaticamente também já trazendo a nossa bênção apostólica, amém? Oremos então. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque Tu és digno de toda honra e de todo louvor, ó Pai. Pai, muito obrigado, Deus, que eu sei, Deus, que a Tua palavra não foi em vão, Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que Tu venha, Deus, alcançar, Deus, que Tu venha falar no coração, Pai, de todos nós, Pai, a qual estava alcance dessas vozes. Pai, em nome de Jesus, continue guardando meus irmãos, continue manifestando o Seu poder, a Sua glória, Deus, na vida, Deus, de cada irmão, Deus, em nome de Jesus, guarda, proteja e livra de todo mal, Deus. Deus, eu te peço, ó Deus, uma semana abençoada, Deus. Uma semana, Pai, repleta de vitórias, ó Deus. Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que se Tu não estiver no controle, Pai, da situação, nada alcançaremos e de nada seremos, Deus. Deus, em nome de Jesus, cubra e guarda, Deus, cada irmão, Deus. Deus, que Seus anjos venham estar, Deus, acampando do lado de cada um de nossos irmãos. Deus, guarda e cubra a Sua igreja, Deus. Deus, e Suas bênçãos venham ser derramadas, Deus, na vida de cada um, Deus. Dê uma noite de sono abençoada, Deus. Deus, sejais com todos, Pai, guardando e protegendo, Deus, e livrando de todo mal, Pai. É que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam amém. Agindo Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Dê um abraço no seu irmão. Amém? Glória a Deus. Amém? Nós amém. Encerramos. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Amém?